noite! Sejam bem-vindos a mais uma live Vanessa e Poliana. Só que dessa vez a gente vai falar de um tema que é mais voltado para a Vanessa, né? Que é um tema de constelação familiar. Que muita gente tem dúvidas do que é isso e como funciona. Então, hoje é dia de esclarecer dúvidas e de falar mais um pouco sobre o que significa essa terapia tão bacana. Então, a Vanessa vai contar um pouco mais. Tem algumas pessoas entrando ainda. Ei, Jô! Tudo bem? Ei, Renata, boa noite. Ei, João. Que legal ter vocês Sejam aqui. bem-vindos. Muito bom. Gente, queria aproveitar a oportunidade e dar um parabéns muito carinhoso para todas as mulheres. Verdade. Nosso dia, hoje na verdade, né, Todo simbolicamente, né, estamos comemorando o nosso dia, porque a gente sabe que nós mulheres precisamos ser celebradas todos os dias. Verdade. Acho que todo ser humano, mas nós mulheres como a gente sofre um pouco ainda de deixado um pouco de lado e não dá muito certo, né? As pessoas ainda não percebem o valor que a mulher tem. Tem toda uma questão histórica. Então, infelizmente, a gente ainda precisa celebrar esse dia, que é para lembrar as pessoas de que somos todos iguais, temos os mesmos direitos e temos que ser valorizados todos os dias, né? Sim. E é uma oportunidade muito importante também de olharmos com mais amor para nós, mulheres. Exatamente. Né? De vivermos essa aceitação do nosso corpo, daquilo que nós somos, né? Exatamente. Então, estão todas parabenizadas. Sem dúvida, todas nós. Uhum. Então, queria começar, convidando a Vanessa para começar a falar um pouco do tema de constelação familiar. E ela contar um pouco de como isso entrou na vida dela, como ela começou a trabalhar com isso como terapia, e contar um pouco da história para vocês entenderem um pouco. Sim. A constelação familiar, primeiro vou contextualizar a minha prática, né, profissional. Eu sou psicóloga há quase 10 anos e desde então eu trabalho com a terapia sistêmica, com foco no atendimento de casal, famílias e terapia individual, né? Com todos os envolvidos num sistema, mas também de forma individual. E aí, em um determinado momento, depois de muitos anos de atuação, eu fui percebendo que existiam alguns casos, Poli, que mesmo com o avanço da terapia, com a terapia tendo muitos progressos, sendo bem sucedida, existia um momento em que se travava a terapia. Uhum. E que a gente percebia que aquela questão que aquele cliente estava trazendo ia além dele. E toda vez que uma questão vai além daquela pessoa, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla. E aí, nesse momento, a constelação chegou para mim como uma abordagem, como um método de ajuda muito eficaz para isso. Porque ela amplia a nossa consciência para aqueles assuntos que são assuntos muito específicos da nossa vida, assim, que a gente olha como algo do nosso dia a dia, algo que nos atrapalha, algo que gera incômodo, mas que nós temos uma visão muito limitada a respeito. E a gente tenta de várias formas sair daquilo, mas não dá para sair. É como se a gente não tivesse ferramentas o suficiente para entender o que se trata e por isso a gente não consegue ir além. Romper com o comportamento ou com as dificuldades. Exatamente. E isso era uma questão da terapia também, né? Porque a terapia então tinha um determinado momento que, a gente já trabalhou tudo que tinha que trabalhar, já olhou para tudo que tinha que olhar, mas estava faltando um diagnóstico. Sim. E um diagnóstico mais profundo, e um diagnóstico desse sistema familiar. E a constelação, ela trabalha olhando para o todo, olhando para o sistema familiar de cada pessoa. Porque quando nós estamos aqui, Poli, nessa conversa, nesse bate-papo, uma coisa a gente pode ter certeza. Para a gente estar aqui, para a Vanessa estar aqui, pelo menos 2 pessoas precisaram existir. Precisam existir na vida da Vanessa. Pai e mãe, né? Aqueles seres dos quais a gente tem tantas queixas. Exatamente. Né? E que muitas vezes, né, lógico que isso não é uma regra, mas que muitas vezes a gente traz muitas questões a respeito deles, mas a vida partiu deles. Né? Então, a gente precisa começar, então,
essas duas pessoas e começar a entender o que nós recebemos deles, né? E o que eles receberam por sua vez do papai e da mamãe deles. Porque todo papai e mamãe, né, os nossos pais também têm pais. Exatamente. Né? E que são os nossos avós, certo? E assim, aparentemente pode ser uma coisa tão simples de dizer, tão boba, né? Mas que nós não damos a devida atenção, né? Que o sistema que nós fazemos parte, o nosso sistema familiar, ele tem uma interferência muito grande na nossa vida e na nossa história. Então existe sim um certo determinismo na nossa vida, né? Que está presente no nosso sistema. Nós não chegamos aqui a esse mundo, Polly, com uma bagagem vazia. Muitas pessoas pensam que quando a gente nasce com uma folha em branco, como se nós fôssemos uma folha em branco, né? E a partir do nosso nascimento, muitas coisas vão ser desenhadas nessa folha, né? Muitas pessoas acreditavam nisso e até hoje acreditam. Só que isso não é uma verdade. Nós não nascemos uma folha em branco, nós nascemos com uma folha que já tem muito desenho, muita informação. E essa informação vem de onde? Do nosso sistema familiar, da nossa família, né? E não tem como nós não sermos afetados por essa história. E é por aí que passa a ferramenta da constelação familiar. Ela nos permite ampliar um olhar que está tão reduzido, tão pequenininho. Eu sou o problema, o meu problema é por causa de algo que eu fiz ou deixei de fazer. Um olhar às vezes tão limitado com relação a uma questão da nossa vida, que a constelação familiar, ela coloca uma lupa, uma lente de aumento e permite a gente conhecer, a gente compreender as dinâmicas que foram acontecendo na nossa vida, na nossa história familiar, que possibilitou que nós chegássemos até onde nós estamos hoje. Que foi uma origem, que deu origem àquele problema do qual nós nos queixamos hoje, né? E esses problemas podem ser inúmeros, né? Pode ser problemas de ordem relacional, dos nossos relacionamentos amorosos, dos nossos relacionamentos no trabalho, na nossa vida financeira, no nosso relacionamento com os nossos pais, doenças que nós temos também, que pode ser um problema na nossa vida. Às vezes doenças que se repetem na família. Sim, inclusive. Sim, exatamente. Ou vícios. Exatamente. Né? Álcool. Sim, e a grande questão da terapia sistêmica, né, por meio da constelação, porque a constelação é uma ferramenta que está dentro da terapia sistêmica, né, é que nós repetimos muitas histórias não resolvidas dos nossos antepassados. E por mais que às vezes essa linguagem possa parecer nova pra gente, é muito fácil a gente perceber que isso é uma realidade, né? É só a gente olhar. É só a gente olhar para a nossa história. Gente, mas como assim? Ninguém da minha família é feliz no amor? Né? Nenhum casamento prospera, todo mundo casa e separa, ou todo mundo morre de sempre da mesma doença, ou todo mundo é muita gente, né? Mas muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Nesse meu sistema é acometido sempre por situações muito semelhantes, né? As mulheres não casaram com quem gostariam de ter casado, né? Assim, as mulheres, minha família tem uma história disso lá atrás, de tios, avós, assim. Sim. Ou então outras questões, né, que vão se repetindo e que a gente acha, até abortos muitas vezes acontece. Por que aborta sempre o primeiro filho? Sim. Já escutei famílias que acontecem isso. Sim, morte de primogênitos no sistema familiar, né? Então a constelação, ela é uma ferramenta que foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, que Bert, ele começou a observar a dinâmica das relações, né? Então no início dos estudos do Bert, ele começou a entrar mesmo nessa busca de entender como que se dá as relações humanas, e ele entendeu que todas as relações humanas estão regidas por leis. Assim como existem leis da natureza, né, que é o exemplo que a gente sempre dá, porque é uma lei óbvia, né, a lei da gravidade, que ela não depende da nossa aceitação, né?
ninguém nos pergunta se nós acreditamos ou não na lei da gravidade quando alguém se joga de um prédio. Conhecendo ou não conhecendo a lei da gravidade, ela age sobre ele. E as leis que regem o humano são da mesma forma. A gente conhecendo ou não, elas regem todas as relações humanas. E a essas leis o Bert deu o nome de as ordens do amor. Sim. E eu acho lindo esse nome, né? As ordens do amor. Não sei se vocês conhecem um pouco sobre as ordens do amor, vou falar muito brevemente, porque o que o Bert nos diz? Que toda relação tem amor. Né? Só que existe um amor que, mesmo sendo amor, ele pode matar. Olha só que curioso, pode. Mesmo existindo amor nas relações, pode acontecer desse amor provocar adoecimento quando ele está fora de ordem, né? Quando ele não está sendo vivenciado de uma forma saudável. E aí ele fala das 3 leis, né, que regem o amor. Que a primeira delas é o pertencimento, a primeira ordem do amor. Ou seja, todas as pessoas de um sistema familiar, de uma família, têm direito de pertencer ao seu sistema, têm direito a pertencer à sua família, né? Ou seja, não pode existir exclusão, né? Pessoal, não pode existir exclusão em um sistema familiar. Toda vez que existe uma exclusão, existe um nó que se dá ali. Explica um pouco do que seria essa exclusão. Na prática, né? O que é excluir? Bom, um pai alcoólatra, né? Ele é julgado por ser alcoólatra e aí existe uma separação ali daquele casal e aquele homem é tirado do seio daquela família por causa desse alcoolismo. E com o passar do tempo, essa mulher casa de novo e constitui uma outra família. Esse padrasto passa a ser visto como pai, né, para essas crianças, e aí ocorre uma exclusão do pai, né, uma exclusão dessa figura, porque obviamente existiu muita dor, existiu muitos problemas nessa relação, mas esse pai foi excluído. E aí o padrasto ficou no lugar do pai. Só que padrasto não é pai. Padrasto é padrasto, pai é pai, né? Então existe uma ordem que rege as relações e todas as vezes que essa ordem não é obedecida, algo começa a acontecer para nos mostrar que essa ordem foi quebrada, né? E geralmente o que acontece? Uma repetição da história daquele membro excluído. E quem que começa a repetir essa história? Geralmente alguém da próxima geração, né? Então esse é um exemplo que eu sempre dou, né? Quem participa dos workshops já estão cansados de ouvir, né? Mas eu acho que ele é bem claro. Então esse pai ele foi excluído desse sistema por causa do alcoolismo. Anos depois, né? Esse filho que aí foi criado pelo padrasto cresce, constitui uma família também, tem um filho. Esse avô já até morreu, já nem se fala mais nele, esse neto nem conhece esse avô, acha que o avô é o padrasto, né? Aquela história toda. E quando menos se espera, esse neto começa a desenvolver o vício do alcoolismo. Olha que forte. É como se ele estivesse incluindo no comportamento dele, repetindo aquela história, um membro da família que foi excluído. Né? Por quê? Porque não é permitido exclusão no sistema familiar. E exclusão muitas vezes não é nem não ver mais, e às vezes é negar. Excluir no coração. Excluir no coração. Porque muita gente pode achar que excluir é não relacionamento. Não, muitas vezes nem é só isso, é só o esquecimento, né? O esquecimento, né? Às vezes também por causa do rompimento do afeto. O rompimento do afeto e do vínculo. Né? Do afeto e do vínculo. E isso é muito complexo porque é uma quebra de uma lei. Vanessa, por que é assim? Porque é. Né? Tem muitas coisas que não dependem da nossa aceitação para ser. Observa-se, né? E os estudos mostram que essa é uma lei que fundamenta as relações humanas. Então, é muito importante que a gente saiba que a primeira lei da vida é o pertencimento, que é a primeira ordem que o Bert colocou nos seus estudos. A segunda, né, é a questão da hierarquia. Isso é muito forte também, né? Ou seja, quem vem primeiro é maior
do que quem vem depois. Uma questão muito óbvia, né? Mas que não é respeitado nas relações, né? Então, o que a gente percebe? Quem é maior, o pai ou o filho? Os pais, né? Mas é isso que a gente vê hoje nas famílias? Não. O que a gente vê hoje nas famílias é os filhos entrando numa posição de superioridade, né? Os filhos são os reizinhos da casa, eles que mandam, eles que ditam as ordens, e existe uma quebra na hierarquia. Todas as vezes que existe uma quebra na hierarquia, há uma confusão nesse sistema, uma desordem nesse sistema, e aí acontece aquilo que a gente chama de emaranhamento, ou seja, se instala ali uma dificuldade, algo que vai ficar sinalizando que tem algo errado e que precisa ser corrigido, né? Então todo o sistema é afetado, toda a família é afetada por aquela desordem, por aquela quebra na lei, né? E a terceira lei que o Bert nos fala é a questão do equilíbrio entre o dar e o receber. Todas as relações humanas precisam estar pautadas na troca saudável. Precisa haver um equilíbrio de dar e receber. Eu dou, ora eu recebo, né? Só a relação de pai e filho e de professor e aluno que não está debaixo subordinada a essa regra. Por quê? Porque os pais sempre vão nos dar mais do que a gente possa dar a eles. Porque eles nos deram a vida. Porque eles nos deram... não tem como dar a vida a eles, não, né, em troca. É impossível retribuir a vida. Como a gente paga, né? Então a gente sempre vai sentir que a gente está devendo algo aos pais. E essa sensação, ela é inerente ao humano e não há como mudar isso. E como nós pagamos isso? Vivendo. Honrando a vida que nos foi dada e passando essa vida para frente, né? Por exemplo, através de um filho, através de um projeto, através do nosso viver de forma bem sucedida, né? Então isso é muito importante. E na relação de professor e aluno também. Por quê? Porque tudo aquilo que nós sabemos foi os nossos professores que nos ensinaram. E às vezes a gente caminha tanto na vida, a gente chega tão longe, mas porque a gente tem uma base. Sim. E foi transmitido por eles. Às vezes os nossos professores nem alcançaram aquilo que a gente alcançou, né? Mas mesmo assim eles são maiores do que nós. Porque eles deram origem àquilo, né? Tudo começou a partir dele, né? Então a gente olha com gratidão e com honra, né? Com reverência e passa pra frente, né? Então a gente aprende e passa pra frente. Todas as outras relações, Polly, precisam estar equilibradas. Por quê? Por exemplo, relação entre casal. Não pode haver desnível numa relação de casal. Os dois precisam estar juntos, caminhando ombro a ombro, lado a lado. Por quê? Porque se o homem estiver maior do que a mulher, o que acontece? Ele está na posição de pai e ela na posição de filha, né? E um casal onde tem um marido que não é marido, é pai, e uma esposa que não é esposa, é filha, não é uma relação de casal. E aí tem várias consequências nisso, né? Na vida sexual, né? Na forma de educar os filhos, porque se o meu marido é o meu pai, né? E eu sou filha dele, quem vai ser a mãe dos meus filhos? Os filhos ficam órfãos. Exatamente, porque não tem mãe. O sistema está desequilibrado. Então, o Bert, ele nos apontou isso, Polly, para a gente começar a pensar as dinâmicas que envolvem as relações humanas. Ouvindo isso, parece que é uma coisa que, como isso se aplica, mas se aplica em todo momento, né? Assim, a teoria parece um pouco distante, mas se a gente prestar atenção nas dificuldades que existem nos relacionamentos familiares ou nas questões pessoais, né, que as pessoas carregam, as dificuldades, elas esbarram num ponto ou outro, né? Sim. Ou na hierarquia, ou na questão do pertencimento, ou nesse desequilíbrio. E às vezes isso tudo se mistura, muitas vezes acontece de se misturar, e não precisa ser famílias malucas, não, as famílias normais mesmo, né? Sem grandes dificuldades, sem grandes traumas, digamos assim, né? Não precisa ter uma tragédia, uma dificuldade. Às vezes nós erramos por não saber, por desconhecer isso, por não nos conhecer. Exatamente. Né? E não prestar atenção.
E muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo hoje como um problema, uma questão difícil na nossa vida. Vanessa, eu não sinto desejo sexual pelo meu marido. Vamos constelar essa questão, né? O que seria isso? Vamos colocar luz em cima dessa questão. Vamos ver essa questão. O que está por trás disso, né? Então, muitas vezes, assim, muitos casais separam porque acreditam que isso é, não amo mais. Não amo mais. E não deu mais, né? Não tá funcionando mais como casal, então às vezes não é. Aliás, muitas vezes não é essa a solução. Às vezes é uma coisa que tá lá atrás, que veio de origem, que você carrega e que te impede de ter esse desejo, e não a falta de amor. Sim, então a gente precisa observar o que está acontecendo nesse casal, qual é a lei que foi quebrada, né, que está fazendo com que esse casal não consiga viver como homem e mulher, né? Será que tem uma quebra na hierarquia, né? Será que esse casal, um está muito maior que o outro, né? Será que não está desequilibrado esse fluxo do dar e receber, e essa mulher está como a mamãe desse homem e mãe não faz sexo com o filho? E às vezes você coloca isso num campo da constelação, ou seja, ali dentro de um processo terapêutico, né, que é a constelação, e você vai ver. O que a constelação faz? Ela te permite ver o que está por trás daquele problema, né? Pode estar muito pertinho, assim, algo que você está vivendo ali com seu marido, que é uma questão pontual da relação, que não tem nada a ver com alguma questão mais anterior, né? Mas assim, quase sempre esbarra em alguma coisa de... Sim, né, às vezes está repetindo também a forma como os nossos pais viveram a relação deles, os nossos avós, né? Ou seja, em algum momento houve um desequilíbrio, em algum momento houve uma quebra de uma lei sistêmica, né? Enquanto isso não for visto, essa repetição continua se dando no sistema, né? Então a constelação, eu costumo brincar, né, que ela é como uma ressonância magnética. É como um exame, né, onde você vai olhar para a sua questão de uma forma ampla, né? E você vai conseguir identificar o que está por trás daquilo que tanto te incomoda, né? E a partir disso você começa a fazer então ali no próprio campo da constelação, no próprio movimento sistêmico, você vai fazer movimentos de cura, movimentos de organização, movimentos de solução. Porque uma vez que você compreende, toma consciência de qual é o problema, da raiz daquele problema, você também tem condições de intervir, de olhar para aquilo de uma forma diferente e de fazer um movimento de organização, né? Através de frases terapêuticas, de frases sistêmicas. Quem conhece um pouquinho da constelação sabe do que eu estou falando. Então podia até aproveitar para explicar um pouco do que é essa prática da constelação, que eu acho que é a curiosidade da maioria das pessoas, né? Você falou muito de campo, né? Então, assim, o que é esse campo e como acontece? Como acontece a constelação? Existem duas formas de você participar de uma constelação, né? De você fazer parte de uma constelação, através do ato de constelar, que é você se colocar ali como um cliente da constelação e você buscar uma ajuda para algum tema específico em que você vai ser atendido, né, para olhar para aquele tema. E aí essas pessoas a gente chama de pessoas que irão constelar. O tema seria um problema, digamos assim, né, na prática. Uma questão, uma dificuldade que você tem em alguma área da sua vida, que você percebe não que se repete. Não consigo dirigir, entro no carro, mas não consigo sair do lugar, não consigo ter sucesso na minha vida não vai pra frente, tô com uma doença muito séria. Não consigo me relacionar com ninguém, né? Tenho medo das pessoas. Tenho ódio da minha mãe, não entendo porquê, não consigo fazer nenhum movimento em direção a ela, o dinheiro não vem pra mim, né? Não sei porquê, mas eu trabalho e quando eu vejo, minha conta tá sempre vazia, por mais que eu trabalho, por mais que eu ganhe dinheiro, eu não sei o que acontece, que o dinheiro vai embora, né? Então são questões que são diversas.
né? E aí você pode colocar essa questão como um tema para ser constelado, né? Isso você fala da constelação, nós estamos falando da constelação em grupo, né? Isso pode acontecer dentro de um grupo vivencial de constelação familiar, né? Onde uma pessoa vai ser essa igual você falou, vai colocar a questão e vai ser constelada, né? Que é o cliente. E as outras pessoas podem participar como? Exatamente. E aí tem aquelas pessoas que estão ali no grupo também participando como observadores, como ouvintes, né, daquela sessão terapêutica, e podem ser convidadas a ser representantes também, né? O que são os representantes? São pessoas que vão ajudar ali naquele processo terapêutico. Ajudar de que forma? Se colocando como representante daquela questão daquele cliente, né? Por exemplo, ela vai representar o próprio cliente, ela vai representar a dificuldade daquele cliente de dirigir, enfim. Alguém da família. Os indivíduos que estão em cena naquela questão, né, vão ser representados ali, e as pessoas que vão representar são as pessoas que estão fazendo parte do grupo. Só para entender, vocês estão vendo uns bonequinhos aqui, que depois a Vanessa pode até explicar que existe uma forma de terapia que é feita em consultório, e aí, no caso, a representação é feita através de bonequinhos, né? Fica parecendo que isso aqui é só um cenáriozinho, mas não, isso tem um porquê. É como se fosse a constelação, né, Vanessa? Sim. Então, assim, falando dessa questão em grupo, acontecem movimentos, né? Vocês estão vendo que tem um deitado no colo, outro com a mão, aí tem posicionamento. Então, assim, tem posicionamentos que são colocados terapeuticamente, outros movimentos que são realizados, né? Pelo campo. Sim. O que seria esse campo? Quando as pessoas, né, os representantes entram nesse espaço aqui, que é um espaço que está intencionalmente voltado para um campo de ajuda, ou seja, para ver aquela questão, um campo terapêutico, né? Essas pessoas que são os representantes, elas vão nos contar dos sentimentos delas. O que elas estão sentindo? Quando eu fiquei perto dessa pessoa aqui, eu comecei a sentir uma raiva muito grande dessa pessoa. Eu senti uma coisa estranha no meu corpo, uma vontade de me afastar. E se afasta, né? Então aí e essa pessoa aqui representa, por exemplo, o pai e a mãe do cliente, né? Então aí a gente percebe que tem uma relação de casal aqui, né? Uma dificuldade aqui desse casal que pode estar gerando consequências para aquele cliente, pode estar gerando uma dinâmica aqui, essa questão que está influenciando aquilo que o cliente está trazendo. Então cada um que está no campo vai contar a sua experiência no corpo. Tô sentindo um peso nas costas, tô sentindo uma vontade de deitar, tô sentindo uma vontade de chorar, tô incomodado em estar perto dessa pessoa, né? E aí a gente vai percebendo, então, a partir dessas informações que esses representantes vão nos contando, o que isso tem a ver mesmo com a história desse cliente, né? E sempre muito forte uma constelação, porque ela fala de fato daquilo que aquele cliente vive, então tem uma identificação muito imediata, né? Ele consegue perceber que realmente está sendo falado da história dele, e aí é possível perceber aonde que foi que está o nó, onde que está o problema, onde que a questão está trazendo mesmo o emaranhamento, né? Pode parecer difícil, né? É difícil explicar a constelação. E assim, é uma coisa que, vivendo, eu acho que é uma experiência. Eu participo do grupo da Vanessa, já participei algumas vezes. E aí, assim, eu falo, é difícil de contar para as pessoas, porque é uma fenomenologia. É uma fenomenologia que faz parte, né? Isso faz parte da ciência. E é uma coisa que não dá para explicar, porque é um fenômeno mesmo. Mas acontece que o representante, se esse bonequinho está representando a mãe do cliente, né? Ela acaba assumindo mesmo sensações corporais que explicam, ou às vezes até se parecem com posturas que essa mãe tem. E aí o cliente está no momento, ele consegue perceber isso claramente, ele confirma isso. E quem participa como representante, que não é a pessoa que colocou a questão que está como representante, é até estranho, porque eu já participei como representante, a gente sente mesmo no corpo momento, ou seja, ao momento que você está sentado aqui assistindo, você está observando,
às vezes acontece sim de se emocionar e de se envolver um pouco com a história, mas quando você entra para participar como um representante da família, você assume sensações, né? Você percebe sensações que não são suas. Você tá bem, mas você tem vontade de chorar. Porque você se envolve com a história, porque você... É uma coisa, né? Energia, fica parecendo que é místico, mas não é. Tem uma memória familiar ali, né? Isso, o inconsciente familiar, ele vai trazendo informações, o inconsciente dessa família, né? É importante dizer que todos os representantes que participam de uma constelação, eles não estão com nível de consciência alterado, né? Não é hipnose, não é nada, não é de fechar. Né? Estão sabendo exatamente o que está acontecendo e tudo, mas eles estão mesmo ali entregues a essa fenomenologia, né? O que o campo está mostrando e as sensações que o campo está trazendo. Nada mais do que isso. E a partir disso é possível ver como que é a dinâmica daquela família, né? O que está acontecendo ali e de que forma aquilo influencia na vida desse cliente. Né? E isso é uma constelação, né? É você colocar no campo uma questão e ver o que está por trás, né? É fazer um exame mesmo de uma questão de uma forma mais profunda. Isso. Né? De uma questão de uma forma mais profunda e a partir disso você conseguir desdobrar, você ir além. Porque quando você tem uma compreensão da sua vida, da sua história. Poxa, eu estou vendo aqui que a minha mãe, ela nunca conseguiu olhar para mim, me dar aquela atenção que eu precisava, porque ela estava ali olhando para a mamãe dela, né? Ela estava super envolvida com uma questão, com uma dor da mãe dela ainda. E o fato dela ficar olhando para a mãe dela significa que ela estava identificada com a dor da mãe e não estava conseguindo ser mãe. Então eu me sentia abandonada pela minha mãe. Só que agora eu compreendo que a minha mãe não me abandonou porque ela não me ama, mas porque ela estava impossibilitada de fazer um movimento em direção a mim, porque existia uma dor dela, existia uma questão traumática ali entre ela e a mãe que a impossibilitava de fazer um movimento em relação a mim. Quando a gente tem essa compreensão, por exemplo, muda tudo. Né? A gente consegue entender o que está por trás daquela indiferença, talvez, aquela dificuldade que a gente sente, que a mãe tem com a gente. E aí eu percebo, Polly, que a constelação, ela nos tira, um dos grandes benefícios da constelação, da terapia sistêmica de uma forma geral, é nos tirar do julgamento. Muito. Né? Porque uma vez que a gente toma consciência do que aconteceu, né, ali no nosso sistema familiar para que gerasse aquilo que hoje a gente está vivendo, né? Quando a gente toma consciência, a gente para de julgar, né? A gente entende, poxa, não é que meu pai era ruim, não é que a minha mãe era ruim, né? Mas olha o tanto de coisa que existiu antes, né? Olha quantas dores, quantas dificuldades existiram antes e eles só puderam me dar aquilo que eles receberam também, né? E a posição que eles estavam, talvez eles também estavam numa posição equivocada no sistema familiar e isso foi trazendo consequências para mim, né? E aí a gente começa a organizar, coloca a mãe no lugar da mãe, o pai no lugar do pai, né? Faz movimentos de liberação ali, de organização. E quando cada um vai entrando no seu lugar, né? A gente fala muito da ordem, porque é isso. Dá uma sensação de alívio. Alívio. Porque muitas vezes, quando a gente fala da hierarquia, né, que é muito importante as pessoas terem consciência que os nossos pais são maiores do que a gente. Mas o que a gente percebe muitas vezes num campo, né, é que os filhos, às vezes, se colocam maiores do que os pais. Não tá aparecendo aí. Não tá aparecendo, né? Que os filhos, muitas vezes, eles se colocam maiores do que os pais. De que forma? Às vezes o filho vê o sofrimento do pai,
né? Vê que a mãe está sofrendo, entende, né? Na mente infantil, com o amor infantil, né? Que a mãe está sofrendo naquela relação ali com o pai, né? Alguma coisa nesse sentido. E ela, o que o filho faz? É como se ele dissesse assim: mamãe, tá muito difícil para você carregar esse problema com o papai. Pode me dar aqui, mamãe, que eu carrego para você. Né? E o filho começa a carregar o problema da mãe. Vanessa, mas começa a carregar como? Pode fazer um sintoma grave, né? Pode começar a ficar sempre doente, né? Por quê? Porque quando ele faz isso, o que ele começa a entender, Polly? Que à medida que a mãe fica só cuidando dele, ela não precisa cuidar daquela questão dela que é tão difícil. Então ele se torna o próprio problema, né? Ele abre mão da vida dele. Por quê? Porque em algum momento ele entendeu que ele tinha capacidade de carregar o problema da mãe, né? E isso é uma quebra na hierarquia, porque nós não temos condições. E muitas vezes começa isso na infância e leva ao longo da vida. Sim, exatamente, né? Então esse processo de deixar com os nossos pais isso que é deles e ficar apenas com aquilo que é nosso é um movimento muito forte na constelação. Sim. Né? Porque começa na nossa relação lá com criancinha, como você mesma disse, mas vai por toda a vida, né? E se a gente está cuidando, carregando aquilo que é dos nossos pais, e os nossos pais estão carregando aquilo que é dos pais deles, e por aí vai, né? A gente nem sabe onde que essa história começou, a gente fica impossibilitado de olhar para a nossa vida. Porque é como se fosse um movimento assim, deixa eu ver se eu consigo fazer, não sei se vocês conseguem ver, né? Aqui estão os pais, aqui está a vida, né? E aqui está o filho, né? É como se esse filho tivesse olhando para os pais ao invés de olhar para a vida. Então tá tudo acontecendo aqui, o emprego, o casamento, a maternidade, a fertilidade, tá tudo aqui na vida. Só que, olha só, essa criança que pode ser um adulto, já tá de costas para a vida. E na constelação, o que a gente vê? Exatamente esse movimento. Olha, fulaninho, o que tá acontecendo com você? Você tá percebendo que aqui a constelação está nos mostrando que você está aqui olhando para o seu pai, para a sua mãe, ao invés, né, de conseguir olhar para o seu filho, conseguir olhar para o sucesso, conseguir olhar, enfim, para questões, né, a questão que ele está constelando, por exemplo. E essa é uma das possíveis dinâmicas, né? Porque aí essa criança, essa pessoa, né, adulto, na maioria dos casos, está tomando uma dor do seu sistema familiar. E é isso que a gente fala. Não é a dor dela, é a dor do sistema, né? E aí a gente... Mas como que a gente vai, Polly, deixar isso se a gente não tem consciência disso? Como que a gente vai entregar para o nosso sistema, dizer para o nosso pai, olha pai, toma isso aqui, toma essa questão, eu entendi que isso não é meu, eu entendi que isso é o seu problema com a mamãe, vocês são adultos, isso é questão de gente grande, vocês são maiores que eu não tenho essa capacidade de resolver. Como que a gente vai fazer isso se a gente não tem essa consciência? Se a gente nem sabe que a gente está emaranhado nisso, que as coisas da nossa vida não acontecem por isso. Então, a constelação é uma ferramenta que geralmente acontece da seguinte forma: as pessoas chegam para constelar um tema e elas não têm noção do que pode se desdobrar ali, né, na constelação. E a constelação, como a vida, né, de forma geral, mas ela não nos mostra aquilo que a gente quer ver. Porque a gente já tem uma historinha já formada a respeito das nossas questões, não é, Polly? Porque eu acho que é por causa disso, tá. Então vamos verificar aqui no nosso exame. Se é isso mesmo, se é isso tem mesmo. algo mais. Né? E a constelação nos mostra aquilo que é. Né? Terapia não é algo que vai fortalecer o nosso ego, que vai fortalecer as nossas convicções, que vai fazer a gente ficar mais forte naquilo que a gente acredita. A terapia não serve para isso. A terapia é para nos colocar diante do real, diante daquilo que é a verdade da nossa vida, né? Porque existem muitas coisas que nos impedem de olhar para o real. A gente tem medo, a gente tem
o nosso o próprio inconsciente, as nossas existe para nos proteger, né? Sim. Ele vai blindando que a gente chegue nisso. Isso. A ideia da terapia é justamente abrindo essas Desvendar. portas, né? E colocando luz. Colocar luz, exatamente. Tirar o véu, né? Tirar o véu que está cobrindo a nossa compreensão. E a gente vira e fala assim, faz todo sentido, é isso mesmo. É isso mesmo, eu percebo mesmo que eu fico sofrendo muito com as questões da minha mãe, eu fico percebendo mesmo que eu sou muito parecida com a minha avó. A minha questão todo mundo fala que a minha história da minha avó é muito parecida, e por que é isso? A gente vai olhar ali no campo, o que está se repetindo, né? E aí, qual que é o grande objetivo? É a partir dessa compreensão, a gente poder pedir uma bênção, digamos assim, para esse nosso sistema familiar, simbolicamente, né? Pra gente fazer um pouquinho diferente, pra gente seguir a nossa vida de um outro jeito. E a cura, na verdade, daquela questão, né? Tô falando cura, mas não é uma cura nesse sentido, de mudar aquela história, passa pela consciência, né? Passa pela consciência. E aí, uma vez que você muda de atitude daqui pra frente, é o que a gente fala, às vezes, nos grupos de constelação, que o sistema todo vai se transformando, mas porque o movimento de uma pessoa diferente faz com que as outras pessoas ajam também de forma diferente. Sim, né? Essa é uma premissa da terapia sistêmica, né? Que o todo, ele é influenciado pelas partes, né? Então, algo que acontece aqui, né, influencia ali, né? Vamos imaginar um carro. O carro é o sistema, né? Se tem uma pecinha pequenininha desse carro que estraga, o que acontece com o carro? Para de funcionar, né? Ele entra todo em desequilíbrio. Pode ter gasolina, pode ser novo, pode ser o que for, mas uma pecinha, se uma pecinha fundamental estraga, pode ser mínima, ela compromete o todo. Isso é família, isso é família. Não precisa estar um pertinho do outro para ter conexão, né? Nós temos uma conexão invisível, né? Que é transgeracional. Não importa se nós estamos aqui nessa geração, né? Nós temos uma ligação muito forte com todos aqueles que vieram antes de nós. Com tataravô. Com todos. Nós só estamos aqui por causa deles. Teve muita gente que veio antes da gente, para que a gente estivesse aqui. E nós estamos conectados nessa rede Wi-Fi, né? Invisível, né? De comunicação familiar, né? E aí o que acontece? Quando a gente mexe numa peça, a gente influencia o todo. Vamos voltar lá no exemplo do nosso carro. Então a gente tá com a pecinha estragada. À medida que essa pecinha é consertada, né? Ou ela sofre uma reparação, imediatamente o carro volta a funcionar. Não significa, às vezes as outras pecinhas nem foram tocadas, ninguém nem mexeu nelas, né? Mas aquilo que estava errado, aquilo que estava em desordem, aquilo que estava no lugar errado, foi reorganizado, né? O todo sofre uma transformação. E o contrário também acontece. Aquela pecinha estragada, se ela continua estragada, outras pecinhas podem acabar estragando. Exatamente. Né? Porque o todo, ele é influenciado pelas partes, né? E essa parte esse todo é muito grande, envolve muitas variáveis, muitas gerações, né? Muitas gerações tiveram a beleza, né? E essa que muita gente acha que é magia, que é místico, vocês estão vendo que não é, né? Isso é terapia mesmo. Não tem nada de religioso. Não. Porque muita gente se confunde, porque alguns profissionais usam de símbolos e tal, isso é muito particular, não é da terapia. Né? A terapia de constelação familiar, por tudo que eu já li, até para poder auxiliar a Vanessa nas questões de comunicação dela, eu acabo estudando muita coisa junto e a gente vê assim, não tem nenhuma influência, isso é terapêutico, né? Assim como tem terapia de Freud, psicanálise, tem cognitivo-comportamental, existe essa ferramenta que é a constelação familiar, que é como se fosse mesmo um exame que revela para que isso esteja trabalhado até em terapia, continue sendo trabalhado em terapia algumas vezes, ou outras vezes a pessoa pode se resolver
na constelação. Digamos, não é um novo olhar, mas um novo olhar que vai modificando, e ao longo do tempo a pessoa automaticamente consegue mudar o comportamento e resolver aquela questão. Porque é uma compreensão que é gerada na alma. A nossa alma entende, né? Que algo que estava fora do lugar agora foi colocado no seu lugar certo. Que é um exemplo, filhos que estão numa ordem errada, né? Por exemplo, houve um aborto na família, a mamãe, por algum motivo, ela sofreu um aborto ou provocou um aborto. Para a constelação não importa se ela provocou, se foi um aborto espontâneo, não importa no sentido do julgamento, não há julgamento em torno disso, mas houve um aborto e ninguém sabe desse aborto. Ela não contou, às vezes nem ela mesma sabe, né, que aconteceu esse aborto. E aí, tempos depois, ela tem um filho. E aí, aquele filho é visto como o primeiro filho. Só que ele não é o primeiro, ele é o segundo. Lembra que a gente falou da exclusão, né? Que não pode haver exclusão no sistema familiar. Todos pertencem, né? Ainda que esse bebê tenha ficado um dia no ventre, ele existe e ele precisa ser contado, né? Ele precisa ser visto. Porque o que acontece? Se essa criança que nasceu, né, e ela tá no lugar do irmãozinho do primeiro, ela começa a ter vários sintomas. Ela começa a sentir que ela tá no lugar errado. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, né, que elas sentem que nada na vida dela dá certo? Que tudo que ela faz, mas eu não... Começa um trabalho, mas eu não quero, não era isso que eu queria. Aí começa um casamento, mas não era esse homem que eu queria, né? E nada pra ela parece que é dela, né? E aí a gente vai entender isso dentro de uma constelação e às vezes a gente descobre ali que teve um aborto. O campo nos mostra que teve um aborto e que ela não é a primeira, ela é a segunda filha. E aí ela vai pro lugarzinho dela, opa, meu lugarzinho. No lugarzinho dela ela pode viver, né? Porque o que é estar no lugar de um irmãozinho que tá morto? É estar no lugar de morto. Sem vida. Sem vida, né? E aí, às vezes, uma depressão crônica. Quantas pessoas têm depressões, né? Que já fizeram muitos movimentos, tratamentos e tudo, e realmente não consegue identificar, né, uma depressão. O que é uma depressão? Uma falta de vitalidade, uma falta de sentido para a vida, né? Uma falta de energia mesmo de viver. E às vezes a gente percebe no campo que essa pessoa está no lugar de alguém que não tem vida, né? Então, quando ela vai para o lugar dela, ela sai do lugar do morto e vai para o lugar do vivo. Concordam comigo que isso muda tudo? Muda tudo. Muda tudo. Mas como ela iria mudar se ela não sabia disso? Né? Ela não tinha essa consciência, ela não tinha essa informação, né? Então, a constelação, ela traz informações preciosas pra gente, pra cura. E é chamado de terapia breve. Então, assim, muitas pessoas que têm dificuldades de terapia, né, não querem enfrentar uma terapia, tem dificuldade de ir, falar e ficar muito tempo, conhecer a constelação, pelo menos dar as oportunidades de conhecer a constelação, é uma oportunidade de olhar para si e para essas questões de uma forma breve, né? Sim. E aí depois, a ideia é que a pessoa ela vai perceber e até abre um pouco a mente dela para que ela continue trabalhando as questões dela. É um passo. Mas é um passo que muitas vezes é uma oportunidade para aqueles que não fazem terapia, né? Sim. Que não se abrem para terapia. Exatamente. Porque essa tomada de consciência por si só, ela já traz uma mudança enorme, né? Na consciência dessa pessoa e nos comportamentos dela. Sim. Ela já então tem a liberdade, né, a chance de começar a fazer diferente. Uma vez que agora ela compreendeu, ela olhou para a raiz daquela questão, né, e fez um movimento de mudança, né? E aí ela precisa então agora continuar esse movimento. E aí muitas pessoas até perguntaram, né? É necessário fazer várias constelações, isso, né? Como é que funciona? Geralmente, o que a gente observa na constelação? Que existe sempre um tema que é um tema essencial na vida da gente. O tema central. E que esse tema, ele se liga a vários outros, mas ele está interligado,
né? É como se fosse o cano que está entupido. Se esse cano desobstrui, né, todas as pessoas se beneficiam, todas as áreas da vida se beneficiam agora com esse fluxo que agora jorra desse cano, né? Então, o Bert fala, né, que existe uma grande constelação na vida da gente, assim, né, que uma boa constelação já é suficiente para a vida, né? Mas isso o Bert, né? Mas o que a gente diz assim como profissional? Que é importante aquela pessoa identificar qual que é a questão central hoje dela, né? O que hoje gera... incomoda. Né? Impossibilita de ir para a vida. Né? Gera frustração, gera dor, né? Qual que é a questão hoje? E à medida que você coloca isso no campo, essa questão muitas vezes se desdobra. E vai para os caminhos que vai mostrar realmente o que precisa ser visto de uma forma mais global, digamos assim. Enfim, não seria global, né? Mas de uma forma... Ou seja, mostra aquilo que você precisa ver. E aí, a partir disso, a sua vida começa a fazer movimentos. E, geralmente, esses movimentos, eles vão acontecendo com o passar do tempo. Então, a gente diz que não é bacana fazer uma constelação em cima da outra, né? Porque demora um tempo pra gente ir colhendo... Tem um tempo... todos os frutos. Existe um tempo determinado, assim, uma média, uns 2 anos, algo desse tipo? Sim. A gente costuma dizer assim, que a Pelo partir menos de um ano... a partir de um ano, porque muitas coisas não se entendem na hora da constelação, né? Muitas vezes aquela pessoa olha aquilo ali, não entendi talvez nada. Talvez não está pronta para enxergar aquilo. E aquilo ali vai sendo trabalhado dentro dela. Né? Vai fazendo sentido com o passar do tempo. Sim. Né? Então é muito importante a gente entender isso, porque constelação também não é bengala. Né? Não é uma coisa também, não é remédio que você fica tomando, vou fazer com o constelador, aí aquilo ali eu não vi aquilo que eu queria ver, agora vou fazer com o outro, não é igual assim. quem pede oração, né? Acha uma irmã aqui, ó, poderosa de oração, vai orando pra mim. Não, calma, você pode fazer a sua própria oração também, vão caminhar diante dessa dificuldade que você pedir oração, né? Exatamente. Então, mais ou menos essa comparação. Exato. Tem gente que perguntou que já fez constelação com bonecos, que é a individual, né, dentro de consultório, e que teria vontade de fazer vivencial. Não seria adequado, então, fazer com o mesmo tema, né, em tempos curtos. Existe uma diferença de resultado? Não existe uma diferença de resultado da constelação individual para a constelação em grupo, né? São experiências diferentes no sentido de... É diferente você usar representantes humanos e representantes de bonecos em termos de que os humanos falam, né? Mas... Se torna mais emocionante, digamos assim. Não é mais emocionante no sentido de teatro, não. Mas assim, você percebe mais as emoções, né? Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, elas se identificam muito com a técnica de bonecos, né? Agora, o que o campo mostra é a mesma coisa. É a mesma coisa. O resultado, a eficácia é a mesma. Sim, exatamente. Né? Então, não justificaria fazer seguido com o mesmo tema, só por curiosidade. Não. Vai mostrar a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado. Eu acho que é interessante olhar a primeira questão. Por que eu estou querendo repetir? Talvez a pessoa vá ao grupo para viver essa experiência como participante, né, de espectador, como observador ou como representante de um outro, né, para poder viver. Mas aí é importante conversar com o constelador, né, bater um papo antes. E entender qual que é essa necessidade dele, dessa busca. Né? Para a gente olhar para cada caso, né, porque cada caso é um caso e precisa refinar essa compreensão sobre por que está querendo se constelar novamente. E não existe uma resposta fechada, sabe, Paulo? Precisa ver o contexto. Diante disso, tinha gente que perguntou sobre periodicidade, mas não tem periodicidade de constelação, né? Você faz uma e aquilo tem um tempo para se resolver, que é que você falou, em torno de uns 2 anos, 1 ano, algo nesse sentido, e que a pessoa tem que dar um tempo para que aquilo
né, vai acontecendo, vai fazer a fazendo vida sentido, né? Os movimentos vão acontecendo, a compreensão vai chegando, né? Vai ficando cada vez mais claro, as coisas vão se organizando, né? Então é preciso esperar assim, é importante. Criança pode constelar? Então, o que acontece? As questões das crianças, né? Elas estão muito ligadas às questões dos pais, né? As crianças estão a serviço dos pais. Então, quando são muito pequenininhas, né, qualquer questão que uma criança apresenta está extremamente vinculada aos pais. Então, o que a gente fala? A gente recomenda que os pais constelem, né, e olhem para aquela questão e vejam o que tem também da própria história deles que está tendo uma ressonância com a criança, né? E isso é muito importante, muito eficaz, porque os pais, como as crianças são dependentes dos pais, os pais têm essa autoridade, né, para fazer. Agora, eu quero constelar uma questão do meu sobrinho. Pode, né? Porque aí você está quebrando hierarquia. Lembra que a gente está debaixo de leis, né? Quem é o responsável pelo seu sobrinho é a mãe, pai dele ou o responsável legal por ele, né? Então a gente não vai entrar num lugar que não é nosso, né? A gente não pode responder pelo outro. A gente pode constelar a nossa relação com o nosso sobrinho. Sim. Ah, mas o meu sobrinho, eu quero constelar porque eu não dificuldade com ele. porque eu tenho muita dificuldade com ele. Ok, vamos entender isso é possível, porque é uma questão sua, né? Mas eu quero constelar porque eu não concordo que ele namora com a fulana de tal e eu quero ver... Não. Tem uma pessoa que perguntou aqui, já pra gente no ao vivo, como separar a abordagem sistêmica da constelação familiar. Como separar a abordagem sistêmica? Não separa, né? Não se separa. A abordagem sistêmica, ela é uma terapia, né? E a constelação familiar, ela está dentro da terapia sistêmica. Porque o que é a terapia sistêmica? É a terapia que olha para esse contexto amplo, transgeracional que é a nossa família. E é exatamente essa... É o que a constelação faz. Isso então, que a constelação faz. Andam juntas, na verdade. Exatamente. A constelação familiar faz parte dessa abordagem sistêmica. É uma das técnicas, é uma das ferramentas da terapia sistêmica, né? Me veio aqui a vontade de falar sobre um caso que a gente teve no grupo vivencial de constelação, sobre a questão do alcoolismo, né? Na verdade, a cliente chegou trazendo uma dificuldade dela de se sentir realizada na vida. Ela não se sentia plena em nada do que ela fazia, não se sentia capaz em nada do que ela fazia. Uma pessoa assim fantástica, super capaz, super aparentemente, né, super desenvolvida em tudo que ela fazia, mas ela não sentia isso, né? Ela sentia que ela estava sempre aquém, né? E aí, na constelação, o que a gente percebeu? Colocamos no campo e identificamos que existia um alcoolismo na família que se repetia em muitas gerações, né? O pai alcoólatra, os avós alcoólatras, os bisavós alcoólatras, né? E a gente foi percebendo que isso era uma repetição muito séria nesse sistema familiar. E ela tinha muitas questões com o pai, porque ela não se sentia vista por esse pai, não se sentia amada. E o que a gente sabe? Que é o pai, a função paterna é muito forte, é ele que manda o filho para a vida, para o sucesso, né? Então, se ela tinha essa dificuldade com o pai, então ela não se sentia forte o suficiente para ir para a vida. E na constelação foi possível observar que isso aconteceu, teve origem lá atrás com os trisavós dela. Muito para trás. Muito para trás. Teve uma dinâmica de amor interrompido, ou seja, um trisavó teve um problema ali na sua relação de casal e eles ficaram ali muito envolvidos naquele problema e o filho, né, no caso o bisavô da cliente, não foi visto por essa mãe, né? E aí ele ficou numa dor muito grande, muito profunda, e para aplacar essa dor entrou o álcool, né? Porque a gente sabe que o álcool ele tem uma função anestésica. Vocês lembram que os antigos usavam o álcool quando tinha uma ferida,
né, como antisséptico e para limpar a ferida. E a gente sabe que o álcool, né, entra na vida das pessoas como uma função, né, de evitar a dor, né, de evitar de entrar em contato com a dor. Então esse bisavô aqui se tornou um alcoólatra e foi mexer com produção disso e tal. Ih, nosso tempo tá acabando lá. Tá no fim, a gente entra de novo só para poder finalizar. Isso. E aí, né, esse cliente, ele ficou muito envolvido com o álcool e a gente pôde perceber que era por causa da dor que ele sentia. Só um minuto, gente, a gente vai voltar, peraí. Amor interrompido aqui, né? Porque essa mãe não conseguiu, por causa de questões profundas aqui da história dela, não conseguiu olhar para esse filho, né? E a partir daí, então, esse filho começou a desenvolver o vício do álcool, né? E esse vício, ele foi passando para outras gerações, por quê? Porque ele também teve filhos e ele, por causa que ele estava ali imerso na dor dele com a mãe, ele também não conseguiu ser pai, também não olhou para os filhos, até chegar na relação, na geração da cliente, né, onde a cliente também não foi vista por causa dessa questão. O pai também era alcoólatra, né, tinha umas questões muito profundas ali. Então, o que a gente percebeu? A gente fez alguns movimentos ali muito importantes na constelação, e após a constelação da cliente, o pai nunca mais bebeu. Né? Exatamente, porque foi muito forte, né? E ele não participou da constelação, né? Nem sabe o que é a constelação, hoje, né? Nem sabe o que é uma constelação, mas através desse movimento de cura, olhando para todas as questões do sistema e trabalhando em cima das questões do sistema, foi possível trazer uma solução para algo que estava posto ali naquele sistema da cliente. E aí, com isso, ela pôde ser vista pelo pai, através das dinâmicas ali, e com a força do pai, ela conseguiu ir para a vida dela, né? Porque aí as coisas começaram a desembolar, né? E hoje está tudo certo. Então, assim, são questões que às vezes ela não tinha a menor consciência do que tinha acontecido lá atrás, que o pai dela não conseguia ser pai, que o pai dela não conseguia dar amor, né? Ela não entendia por que tinha o alcoolismo. E aí ela pôde compreender. Só essa compreensão já gera para ela um alívio no sentido dela perceber a história do pai. E para de culpar esse pai. E parar de sair do julgamento. E começar a olhar com amor para esse pai. Carregar com essa culpa e esse sentimento de rejeição impede muitas coisas, né? Exatamente. Então, percebendo que não é isso, é mais fácil. Então, nós temos aí que caminhar para o fim, né, Paulo? Vocês têm algumas questões que querem que a Vanessa responda? Se tiver, pode perguntar, que tem um tempinho só para poder responder essas questões, alguma dúvida. E aí eu acho importante dizer que a gente tem um grupo em Ribeirão das Neves. Isso é importante. Né, que a gente se reúne... às vezes de 15 em 15 dias, às vezes mensalmente, né? Depende um pouco das questões de agenda, mas eu tô sempre divulgando no meu Instagram, né? Vanessa Viegrates, _ psicóloga. E aí o que acontece? Nesses grupos vocês podem se inscrever para participar ou para constelar. Inclusive nós temos o nosso próximo grupo segunda-feira, dia 11, e eu gostaria muito de convidar vocês para estar conosco, para ver o que é uma constelação, para conhecer o que é uma constelação, para desvendar todos os mistérios e para vocês poderem se beneficiar dessa ferramenta terapêutica tão libertadora, né, que tem transformado as nossas vidas, né, transformou de uma forma, impactou muito forte a minha vida, o meu sistema familiar, né, e dos meus clientes, né, e você também pode se beneficiar a partir do momento que você fizer um movimento de ir, né. Todas as informações estão no Instagram, né, Polly? Sim. A respeito do nosso próximo encontro. Do próximo encontro da segunda-feira. Acho que no meu não está postado, mas eu posso postar para vocês verem. Tem perguntas de crianças e adolescentes podem ser constelados? A Vanessa falou isso um pouco antes. Crianças
A partir de 8, 10 anos já conseguem ter uma autonomia para serem, né? Na presença dos pais. Na presença dos pais, para serem consteladas sozinhas. Antes disso, os pais constelam por elas, porque o vínculo ainda é muito forte, né? E as questões geralmente esbarram em pai e mãe. Isso. Tem pessoas falando que já querem participar da constelação, querem participar do grupo, estão convidadas. Nós temos um grupo no WhatsApp também, né? Para quem quiser participar, podem até me mandar por direct, que eu passo para a Vanessa, que a gente está sempre né, conversando um com a outra, eu posso passar para ela. Quem está comigo, quem está direto com a Vanessa, pode mandar um para ela, que ela já inclui no grupo, que ela explica um pouco mais no grupo o que é, manda algumas frases, alguns textos, né, tira dúvidas a respeito da constelação. Tem mais pessoas, porque o constelador, se posso dizer assim, não participa dos movimentos. Boa pergunta. Porque o constelado não participa dos movimentos. Então, existem formas e formas do facilitador, né, de quem está constelando trabalhar. Existem algumas pessoas que colocam no campo a pessoa que está constelando, né? Não tem representante para para quem está constelando, é o próprio constelando, né, que se representa, né, que está ali no campo mesmo. E aí varia, tá bom? Varia de cada profissional a forma como ele quer fazer naquele momento, né? São possibilidades viáveis, sim, mas aí a gente sente naquele momento até mesmo a condição que aquela pessoa tem, né, de participar daquilo ali. Às vezes ela está muito ativada emocionalmente, não vai ser benéfico para o campo, porque ela está cheia de, né, muito chorosa, enfim, muito dramática, talvez, em alguns momentos, que aí é melhor escolher uma pessoa para representá-la que vai ser mais eficaz. Mas aí cada caso é um caso, isso pode acontecer sim, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Ou a gente pode encerrar? Só para lembrar... Eu quero... que é na segunda-feira, a gente não falou o horário. É a segunda-feira às 18 horas. Né? Então, na segunda, dia 11 às 18, é aqui em Neves, né? Para quem não tá, tem gente que é de fora, é aqui em Ribeirão das Neves, esse grupo, que a Vanessa é a facilitadora, né? O terapeuta, quando ele né, faz esse grupo, chama facilitador, porque na verdade ele facilita todo esse processo e ele interpreta, diante da formação dele, dos estudos, aquilo que acontece para ajudar as pessoas. Então é interessante para quem quiser participar, ou quem já tiver alguma questão para constelar e achar assim, chegou minha vez, senti que agora eu quero já constelar, ainda tem vaga, né, na Vanessa, para poder constelar. Ainda temos vaga. E para participar também, para quem tem, né, quem ficou com curiosidade, quer ver de perto como isso acontece, então é bacana para poder participar também. Então é isso, gente. Assim, eu agradeço muito vocês estarem aqui conosco, terem participado dessa live, né? Gratidão a todos vocês. Nos vemos nas próximas oportunidades, né? Que será em breve. E fica o meu convite para vocês estarem conosco, né? E irem além, né? Se permitirem mesmo a dar um passo de evolução, né? Dar um passo de crescimento, sair da zona de conforto, né? E olhar para as questões de uma forma mais ampla, para buscar a solução, né? Às vezes a gente fica só na queixa, nossa, mas isso aqui na minha vida não anda, mas qual o movimento que você está fazendo, né? Precisa fazer um movimento, e a constelação nos promove isso, né? Um beijo enorme. Ei, João, tudo bem, meu amor? Meu sistema familiar tá aí na live. O meu também está. Gente, obrigada. Agradeço a participação de todos, tanto aqui da Vanessa, quanto os meus amigos e, né, os meus seguidores aqui do Instagram. Obrigada por participarem. Mais uma vez, essa live foi mais da Vanessa. Na verdade, eu estou aqui como mediadora. E a gente tem abraçado junto essa causa de fazer lives. Então, mesmo quando a live é mais técnica dela, eu estou aqui de mão dada com ela. Que bom! Então, obrigada por terem participado. Eu recomendo muito. Na verdade, eu sou uma publicitária apaixonada por psicologia. Então, eu sempre dou uma força em relação a isso. É um prazer e um privilégio para mim poder trabalhar com a Vanessa e tê-la como cliente, porque eu aprendo muito também fazendo a comunicação dela. Então, e ao mesmo tempo eu posso participar desse tipo de terapia, que é muito bacana e tem me ajudado muito, assim. Eu falo que só o participar, ainda que você vá por curiosidade, você sai de lá modificado. E é uma forma muito interessante, porque você passa a olhar
primeiro, só de vocês aprender a não julgar o outro, eu acho que já é um grande aprendizado. Porque a gente não tá aqui, não somos maiores que ninguém para ficar julgando e apontando erros e falhas. As pessoas são como são. E elas têm uma história que as levam a ser dessa forma. E se elas não podem ser melhores é porque não podem, não puderam. Podem, né? Mas não puderam ainda, não estão prontas ainda. Então a gente tem que aprender a amar mais. Por isso que o Bert fala ordens do amor. Por isso que é tão bonito isso, porque trabalha com amor mesmo, né? Os erros são por amor e os acertos também. Então, é só saber usar tudo da forma correta. Então, obrigada, gente. Um beijo todo pra vocês. Feliz Dia das Mulheres, para as mulheres que não estavam no começo. Beijo pra todas. Bom final de semana. E a gente se encontra depois para falar de assuntos leves, bater papo com uma outra live ou ouvir com coisas técnicas mesmo. Vamos ver o que nos aguarda. Um beijo pra vocês. Beijo, boa gente. Noite. Boa noite. Tchau, tchau.